Vamos ver o que essas funções fazem especificamente, muito resumidamente. A função jurídica, vamos observar o artigo 1227 do Código Civil, que fala que os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato inter vivos observem o só, se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos nesse Código. Os casos expressos nesse Código não são de aquisição do direito real. Por exemplo, herança. A herança, todos sabem que ela se transmite no momento da morte, do ato de Sazine, né? Morreu o proprietário, imediatamente a propriedade imobiliária e todo o seu acervo patrimonial é transmitido aos seus herdeiros ou legatários. Mas os demais direitos reais só se adquirem, e o rol dos direitos reais é taxativo, artigo 1225 do Código Civil, só se adquirem quando se leva o título ao registro de imóveis. Então, o sistema registral imobiliário ele é aperfeiçoado pelo título, o negócio é feito pelo título e pelo modo. O modo é o registro. É necessário a união desses dois elementos para que se aperfeiçoe a transmissão da propriedade. Existe um título, que é o título negocial, escritura pública, o contrato particular, de acordo com a lei autorizar, e o modo é o registro. Função jurídica, artigo 1227 do Código Civil. Uma coisa muito importante, também a gente nota no artigo 1245, no âmbito dessa função jurídica, que o artigo 1245 fala que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Então, só existe aquisição ou transmissão de qualquer direito real, não só propriedade, servidão, hipoteca, usufruto, superfície, etc., se houver o registro do título translativo no registro de imóveis. E observem o parágrafo 1º, que fala que enquanto não se registrar, o alienante, aquele que era proprietário, continua a ser havido como dono do imóvel. Então, se eu não levar a escritura ou o contrato para registrar, o vendedor continua a ser dono do imóvel. Então, o imóvel responde pelas dívidas, pelas obrigações que ele contraiu. Isso não quer dizer que, por exemplo, o vendedor, depois que vendeu para você, tiver uma dívida na praça e o imóvel pode ser penhorado. Por quê? Porque você não registrou o seu título translativo. O registro é que transfere o direito real. A coisa móvel, a transmissão é feita através da entrega. Se eu tiver uma caneta, eu entrego para uma pessoa, a caneta passa a ser daquela pessoa, o automóvel, etc. Mas o imóvel só através do registro. Então, sem registro, não existe transmissão da propriedade e dos direitos a ela inerente. A função administrativa, a segunda função que nós tratamos do registro de imóveis, é a função que dá publicidade especialmente aos atos da administração. Ela não é constitutiva de direito real nenhum, nem translativa de direito real, mas ela dá publicidade a limitações, a incidência de alguma oneração que existir sobre o imóvel. A função administrativa, então, a gente observa, por exemplo, no Estatuto da Cidade, a Lei 10.257. Ele traz um rol de atos que são levados ao registro de imóveis para simples efeito de publicidade. Isso dá vida ao registro e dá garantia ao adquirente, certeza de que sua propriedade tem ou não tem ônus, está gravada com alguma limitação ou não. Observem que no Estatuto da Cidade há servidões administrativas, limitações administrativas. O sujeito pode construir tantos andares naquele bairro, se o imóvel é residencial ou comercial. Essas situações todas devem estar constantes do registro para quem adquirir ter certeza da sua propriedade. Instituição de unidade de conservação, parcelamento e edificação compulsórias. Quer dizer, esses são alguns institutos criados pelo Estatuto da Cidade. E uma infinidade, são centenas de atos administrativos que podem ser levados ao registro de imóveis. A mudança de denominação da rua, isso tudo é averbado no registro de imóveis para efeito de mera publicidade e não de aquisição. A função administrativa, então, ela quase sempre trabalha com publicidade, não só do imóvel urbano, que nós acabamos de ver no Estatuto da Cidade, como do imóvel rural. Olha, reparem para você ver na tela as reservas legais, reservas biológicas, áreas contaminadas. Se a propriedade tiver uma área contaminada, um posto de gasolina, por exemplo, tem uma área contaminada, a administração deve levar ao registro de imóveis a informação dessa área contaminada para que dê publicidade. O sujeito que for adquirir aquela propriedade sabe que aquele imóvel tem esse problema. Parques florestais, restrições impostas pelas leis de uso e ocupação do solo urbano, etc. Essas são funções que a gente chama de administrativa. Então, nós já trabalhamos com duas funções, a função jurídica, a criação, a instituição do direito real e a transmissão do direito real, e a função administrativa, que é da publicidade.
Uma função muito importante também, que a administração pública, o poder público viu no sistema registral imobiliário, foi a função chamada tributária ou fiscalizadora. O registro de imóveis, na verdade, é um grande fiscal de todo o Estado. Ele é fiscal do próprio Estado. O registrador de imóveis tem, por atribuição da lei, fiscalizar o próprio fiscal do Estado que emite uma guia, que tributa determinada transação. A função fiscalizadora a gente vê no artigo 289 da Lei 6.015, que fala que no exercício das suas funções cumpre aos oficiais do registro de imóveis, fazer a rigorosa fiscalização no pagamento dos impostos devidos por atos que lhe forem apresentados em razão do ofício. Então, o registro tem por essa atribuição. Ele fiscaliza ITR, ITBI, CCIR, IPTU, fiscaliza tudo. Para quê? Para dar segurança para o adquirente, para a pessoa que for adquirir a propriedade, que aquele imóvel não tem nenhum ônus, sobre ele não existe nenhum gravame. Essa função é de extrema importância e o oficial de registro de imóveis tem que prestar muita atenção, porque ele é devedor solidário no caso de não haver a tributação correta, etc., sobre essa negociação. Então nós já falamos de 3 funções do sistema registral imobiliário: a função jurídica, dar vida aos direitos reais e transmitir os direitos reais, da função administrativa, de dar publicidade aos atos da administração ou outros atos que não digam de referência à transmissão da propriedade ou de direitos reais, segunda função. A terceira função, a função fiscalizadora ou tributária, e que ele fiscaliza tributos, mas também ele gera tributos. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a taxa de fiscalização judiciária é gerada com o sistema registral e notarial. Quando se leva um título ao registro ou à perfecção através do cartório de notas, você paga uma taxa chamada taxa de fiscalização judiciária. Essa taxa de fiscalização ela é destinada ao poder público para a garantia do sistema de fiscalização do sistema judiciário, para auxiliar. Então ele tanto tributa quanto gera tributos. E a quarta função é a função chamada econômica, é uma moderna função, né? É a função que dá desenvolvimento para o próprio país. A função econômica a gente vê em várias situações. Ela começou, na verdade, com o Decreto-Lei 58, de 1937, quando atribuiu ao sistema registral imobiliário funções que eram do judiciário na execução do contrato de promessa de compra e venda. Depois a gente viu essa função na execução da alienação fiduciária, que deu impulso para o sistema hipotecário, para o sistema de garantia de crédito, né? Através desse novo instituto da alienação fiduciária do imóvel. A execução é feita diretamente no registro de imóveis. Isso barateou juros e deu esse impulso, na verdade, à economia através de empréstimos mais baratos para a população para adquirir sua casa própria. E a gente vê agora essa função econômica nesse grande processo de desjudicialização que tem sido atribuído ao sistema notarial e registral. No cartório de notas, por exemplo, hoje se faz inventário, partilha, divórcio, etc. Em várias situações. E no registro de imóveis também a gente vê essa função. Na regularização fundiária, por exemplo, recentes leis, a Lei 11.977 de 2009, que criou o programa Minha Casa Minha Vida, mas ela, além do programa Minha Casa Minha Vida, ela trouxe instrumentos importantes, como a regularização fundiária de interesse social, de interesse específico, né? A demarcação urbanística, onde se demarcam áreas normalmente utilizadas por população de baixa renda, que foram ocupadas por aquela população sem qualquer título, demarca para efeito na verdade, legitimar a posse e, ao final, ser convertida essa posse em uso capião chamado administrativa, que é feito tudo perante o oficial do registro de imóveis, nada de juiz mais. Vamos deixar o judiciário para as coisas de importância que o judiciário deve ter, que é resolver situações de demanda, de ações que determinem coisas de maior importância, mas essas outras atribuições, o sistema registral tem a ele sido impingidas. Então, a uso campeão administrativo é de extrema importância. Isso, com certeza, vai dar uma arrancada grande no sentido de regularização dessas áreas que hoje são ocupadas, favelas, ocupações, etc. Então, o processo da Lei 11.977 é todo feito perante o oficial do registro de imóveis, em conjunto com os municípios. Vemos agora também, recentemente, na lei, uma lei que alterou a Lei 6.015, a Lei 12.693, de 24 de julho de 2012,
recente, ele trouxe, na verdade, um novo procedimento demarcatório. Existia o processo demarcatório através da ação judicial, o processo demarcatório feito pela própria administração, procedimento de ação demarcatória, e agora existe um processo demarcatório feito através do registro de imóveis. Isso dá agilidade para o sistema registral. A administração entendeu que estava demorando o processo demarcatório feito pela administração. E agora transfere para o sistema registral essa atribuição. Repare que o artigo 195b fala que a União, os estados e o Distrito Federal, o município ficou fora. O município poderá fazer demarcação de áreas do estado, né? Solicitar ao registro de imóvel competente a abertura de matrícula. Ele apresenta a lei que autorizou aquela transmissão da propriedade, abre-se a matrícula, notificam-se os confrontantes e a partir daí a propriedade nasce para o poder público através do sistema registral imobiliário. Ela já era dele, mas nasce na verdade a publicidade dessa propriedade, com a propriedade pública, com as afetações que lhe forem inerentes, né? Então isso é mais uma atribuição recente. A cada dia a gente nota que o sistema registral imobiliário recebe uma atribuição diferenciada. Isso torna o sistema registral um sistema bastante ágil, bastante moderno e de muita atividade na vida jurídica brasileira.